O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nos até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Vamos sentar um instante. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Hoje é muitos momentos para agradecer a Deus, né? Primeira missa como padre que eu celebro é aqui na paróquia do dia de Nossa Senhora Aparecida. Também as crianças cantando na missa. Eu falei para os meninos, é tão bonito ouvir, né? Agora elas cantando aclamação. Seria tão bom que tivesse um ministério de criança aqui, né? De música, uma vez por mês, não sei. Então, vamos rezar para Deus, quem sabe não tenha. Ontem também foi as crianças que cantaram na missa, do terceiro dia do tríduo de Nossa Senhora Aparecida, e é muito bonito ver ela servindo desde cedo, assim. Outro momento de alegria para mim nessa missa, além de ser o dia de Nossa Senhora Aparecida, a primeira missa como padre aqui na paróquia que celebro. Também, o evangelho de hoje vai falar desse casamento. E o meu lema de diácono, quando eu escolhi o lema, foi: fazei tudo o que ele vos disser. Exatamente que a gente encontra aqui no evangelho de hoje. Eu escolhi esse lema quando fui ordenado diácono. Então, são muitas alegrias, né, no dia de hoje, para mim como padre, poder celebrar essa missa. Também, primeira missa que celebramos no dia do falecimento do agora São Carlo Acutis. Ele morreu no dia de Nossa Senhora Aparecida, e agora é o primeiro dia que a igreja celebra a vida dele como santo, de fato. Então hoje é a primeira missa, no dia do falecimento dele, que a gente lembra da memória desse jovem que morreu com 15 anos. Quantos jovens aqui que tem 15 anos, 14, 16, que ele seja para vocês, nessa missa, um exemplo de falar: eu quero ser santo, como esse menino foi. Ele não começou a vida santa dele com 15 anos, ele morreu com 15 anos. Ele começou desde pequeno, com 6, 7 anos, indo na missa todo dia, confessando sempre. Então, foi bem antes. Então, que ele possa ser um exemplo para cada um de nós. Aqui na primeira leitura, no livro de Esther, vai falar que ela se revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se para encontrar o rei no palácio real. Ou seja, ela teve esse encontro na frente, na residência do rei, diante dele, mas ela se vestiu
mesmo como uma rainha, para encontrar o rei. Quando a gente vai se arrumar para ir na missa, como que nós nos vestimos para encontrar o rei? É uma coisa interessante para refletir, não é? Porque aqui acontece o encontro também. A gente vai encontrar o rei dos reis. Será que as mulheres se vestem como uma rainha, com modéstia, para encontrar Jesus? Bom, se na missa o encontro for com o rei, com Jesus, de fato, o nosso interior já vai estar preparando o nosso exterior. Algumas meninas aqui, alguns rapazes também são escravos da Nossa Senhora, pelo método de São Luís, não é? Tem as virtudes interiores e as exteriores, não é isso? Vocês leram o tratado? Eu não sou consagrado ainda, um dia, quem sabe, eu serei, mas pensar que as virtudes começam aqui, ó, interiores. Ou seja, Esté sabia que ia encontrar o rei. Então ela se vestiu como uma rainha, mas com modéstia. Com modéstia. Como a gente se veste quando a gente vai encontrar com o rei na missa, com Jesus? Como que a gente se veste para encontrar com ele? É uma coisa interessante para pensar. Depois aqui, ela, ao encontrar o rei, e ao vê-la, a rainha Esté parada na frente dele, o rei, ele olha para ela com agrado. O rei olha com agrado para Esté. Será que Jesus olha para a nossa alma, para o nosso corpo, nosso ser, nossa forma de se portar na missa? Será que ele olha com agrado e fala, olha como esse meu filho, como essa minha filha participa da missa? Será que também ele olha com agrado? E ele estende o cetro de ouro que tinha na mão, e aí Esté se aproxima-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei diz, o que me pedes? E olha que interessante, quando vemos na missa tem a oração da coleta, onde nós colocamos as nossas intenções na missa. A gente veio encontrar o rei na missa, viemos pedir algo a ele. Você veio pedir algo a ele? Eu vim, que eu seja mais santo, que eu seja um santo padre, não um papa, né? Santo padre o papa, mas que eu seja um padre santo. Então, eu venho pedir isso para ele. E o que você veio pedir? Esté também veio pedir. E ele fala para ela, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Jesus também, o rei dos reis, quer falar para você também, meu filho e minha filha, você que é criança, jovem também, que está nessa missa, o que você quer que eu faça na sua vida? Muitos filhos aqui devem pedir coisa para os pais, né? Tem as crianças que estão cantando. Tudo que o seu pai te pede, ele te dá? Sim ou não? Não. Às vezes não tem condição financeira e às vezes não é o momento para você ter aquilo que você pede. Mas tem uma coisa que Deus quer nos dar e que muitas vezes a gente pode não pedir, que é a santidade. Será que a gente pede a Deus a graça de ser santo? Ou pede pouco? Ou nem pede? Será que a gente pede pelas pessoas que a gente ama? Será que a gente pede por elas também? Então precisamos pedir bem. E esse rei quer nos dar. Aqui, na primeira leitura, esse rei vai falar isso para Esté. O que você quer que eu faça? Depois ele ainda fala, ainda que me pedisse a metade do meu reino, ela te seria concedida. Toda a minha riqueza seria concedida. Se você pedisse, eu te daria. Toda não, a metade, ele fala. Quantos vêm na missa pedindo bens materiais? Não é um pecado pedir coisas para Deus, nem os bens materiais. Mas se o bem material que você pede for ocupar o lugar dele, não é um bem para a tua alma, nem para a minha. Agora, a santidade é algo bom para todo mundo. Então, pedir isso para Deus, Ele quer nos dar. Sabe o que a gente está pedindo a santidade? Fazer a vontade de Deus. Aqui, Esté, foi oferecida a ela metade do reino, metade dos bens do rei. Quantas vezes a gente vem na missa pedir só bens que passam? Ah, eu quero dinheiro, eu quero ganhar mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Já falei para vocês, nós não somos, não vou falar o que eu pensei, nós somos católicos. Nós não somos de outras igrejas que talvez só pedem os bens materiais. Algumas, né? Não todas, mas como católicos devemos querer o Cristo, os sacramentos. Essa é a maior riqueza, a santidade. E por isso que a nossa igreja venera os santos, porque foram pessoas que viveram a vontade de Deus, ajudaram tantas pessoas, foram pessoas tão boas. Então, se a gente encontra a santidade na nossa vida, a gente vai ser uma pessoa boa na nossa vida. Você que é casado no seu matrimônio, você que é filho com seu pai e sua mãe, eu como padre, cada um de nós, mas às vezes a gente só quer os bens que passam. Mas olha o que Esté vai pedir aqui. Esté respondeu, se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado,
concede-me a vida. Ela só queria a vida. Eis o meu pedido e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Por quê? O povo poderia ser perseguido e morto aqui. Ela foi encontrar o rei por isso, pedindo pela vida dela e pelo povo dela. Ou seja, será que quando nós vamos na missa encontrar o rei, nós pedimos isso para Deus? Eu quero a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. E a da minha família também. Lembra da minha família. Eu não quero riqueza. Como diz uma frase de São Felipe Neri que virou música, né? Eu prefiro o paraíso. Eu só quero o céu, não quero mais nada. Não quero bens, não quero riqueza. Eu só quero o céu. E Esther só queria a vida para ela e para o seu povo. Será que a gente também pede a Deus a vida eterna? Eu quero a vida eterna. Eu quero o céu. Depois aqui no Salmo: escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza. Olha que bonito, o Salmo está cantando o que Esther viveu, e o que Nossa Senhora viveu. Que beleza foi para Jesus ter a mãe que ele teve, e que beleza é para cada um de nós ser dado ela como mãe. Que beleza que Nossa Senhora carrega nas virtudes, na qual alguns que são consagrados a ela buscam viver. Da modéstia, da santidade, da humildade, da entrega total a Deus. Então, o rei se encantou com a beleza de Esther. O rei se encantou com a beleza de Nossa Senhora. E o rei quer se encantar com a beleza da nossa alma, quando buscamos fazer a vontade de Deus. Aqui na segunda leitura, um grande sinal apareceu no céu. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Ela deu à luz um filho, o homem, que veio para governar todas as nações. Aqui, muitos padres dizem que está falando de Nossa Senhora de forma indireta, não está claramente falando que é ela. Mas ela foi perseguida também pela serpente, porque queria matar o filho. Também no deserto, Nossa Senhora também fugiu com São José, porque queriam matar as crianças, e mataram muitas crianças, porque falaram que ia nascer o rei. E Herodes ficou furioso e foi perseguir Nossa Senhora para matar as crianças. Ou seja, aqui também essa mulher, ela foge, e ela consegue salvar o seu filho. E aqui no Evangelho acontece um casamento, e São João vai narrar essa história que aconteceu. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. Dizem que Caná da Galileia era uma cidade muito pequena, simples, não era uma cidade grande nem famosa. Jesus também nasceu numa cidade de Belém, pequena e simples. O primeiro milagre foi num lugar simples. O Senhor nasceu num lugar simples. O Senhor foi velado num lugar simples. O Senhor teve uma vida simples. Um rei simples. E quantas vezes a gente veio de família pobre, humilde, simples, e queremos ter uma vida de rei? Em palácios. Não é um problema ter as coisas, né? Que vocês fiquem claros com isso. Mas colocar o dinheiro nas coisas, sim. Porque podemos amar mais o dinheiro do que a Deus. Podemos fazer hora extra, trabalhando de domingo a domingo. Horas e horas, dias e dias. E esquecer de fazer uma oração a Deus. Podemos esquecer de Deus. E aí está o problema. Esquecer dele. E Nossa Senhora não esqueceu, e ela queria sempre fazer a vontade de Deus. Sempre. E nesse casamento, em Caná da Galileia, e aqui nesse bairro simples, 7 de setembro, onde você mora, alguns não são daqui, são de bairros próximos, mas vêm nessa missa. Mas na tua casa, no teu bairro, na tua história, na tua família, mesmo nesse lugar simples, o Senhor quer fazer um milagre também, como Ele fez aqui. O que acontece nesse casamento? A mãe de Jesus estava presente, ou seja, começa o Evangelho falando que Nossa Senhora estava lá. Quando você é convidado para um casamento, você é próximo da família, certo? Do noivo, da noiva. Então era uma família próxima de Nossa Senhora. O casal era um casal próximo dela, por isso que ela foi convidada. Ninguém convida um estranho para ir no casamento. Será que quem é casal aqui já está casado há alguns anos? Levanta a mão aí, os casais. Vários. Quando você foi casar, ou quando você vai na missa, quando você vai ter um momento de oração com a tua família,
você chama Nossa Senhora também para ser próxima da tua família, como esse casal chamou? Porque se eles foram convidados a ela estar nesse casamento, é porque ela era próxima. Será que a gente tem convidado ela para estar na nossa vida? Será que a gente tem chamado Nossa Senhora para estar na nossa vida? Talvez alguns católicos que estão aqui, eu inclusive, um tempo atrás, eu tinha medo de ter devoção a Nossa Senhora, porque eu falava, se eu amar Nossa Senhora demais, eu posso amar menos o filho dela. Mentira, é impossível. Quanto mais eu busco amar Nossa Senhora, mais ela me faz amar o filho dela. Que mãe que ia querer ser mais amada do que o filho? Uma mãe equilibrada? Nossa Senhora era equilibrada. Ela queria que o filho fosse mais amado. Tanto é que quando eu me casei com a igreja como diácono, que eu escolhi esse lema, fazer tudo que ele vos disser, eu coloquei uma aliança no meu dedo. O primeiro objeto que eu abençoei foi essa aliança. Minha irmã segurou, eu abençoei a aliança, coloquei no meu dedo e falei, agora eu estou casado com a igreja. A igreja é minha esposa. E Nossa Senhora é a mulher da minha vida. São Carlos já falava isso, de Nossa Senhora. Eu também disse isso para ela. E coloquei dentro da minha aliança, sou todo teu, Maria. Me coloquei todo a ela, como diácono. E como padre continuo sendo todo dela. Mesmo que pelo método eu não sou consagrado. Mas a consagração começa aqui, ó. Não começa com a corrente. Se ficamos só escravos à corrente e não vivemos as virtudes de Nossa Senhora, podemos nos perder. Porque é uma responsabilidade grande ser escravo de Nossa Senhora. Então devemos ser muito parecidos com ela. E será que nós somos? Isso eu falo para aqueles que não têm devoção muito grande por Nossa Senhora e aqueles que são consagrados a ela. Alguns aqui na paróquia são consagrados a Nossa Senhora. Você se parece como filho e filha dela? Você que ainda não busca ter essa devoção, talvez ainda não, porque ainda quer amá-la, se parecer com ela. Mas e você que já tem devoção a Nossa Senhora, pelo método? Será que você de fato busca viver como filho dela de verdade? As vestes que você usa, a roupa que você usa, de fato, quando alguém olha para você e fala, olha um consagrado de Nossa Senhora. Será que isso acontece? As palavras que você usa, as músicas que você escuta, será que as pessoas olham para você e falam, olha que beleza, o rei se encantou com a beleza da minha filha? Será que isso acontece? Porque aconteceu com Esther, no Antigo Testamento. E por que no Novo Testamento, você que é escravo dessa senhora, rainha, que é muito maior do que Esther, e você é consagrado a ela, será que a tua alma e a tua vida mostra que você é de fato um filho e uma filha consagrado a Nossa Senhora? Será que isso acontece? Hoje é o dia para renovar isso. Alguns vão renovar aqui, no final da missa. E alguns podem se consagrar. Acho que vai ter alguém para se consagrar hoje a ela. Mas ela quer o teu coração, como filho e filha. Porque se o teu coração não for dela, igual eu, não é só a aliança que está aqui dentro todo dela. Ela quer que eu, como padre, seja todo dela. Não só uma aliança, ela quer não só uma corrente, ela quer o meu coração. E quantos jovens, até crianças, se consagram a Nossa Senhora, mas às vezes não sabe a responsabilidade que é isso. É muito grande, é muito belo, mas é muito grande. Então, já são consagrados, não tem como voltar atrás. O barco já está em alto mar, como diz a música, não dá mais para voltar. Mas dá para viver bem a consagração. Dá para viver bem a consagração. Porque aqui, Esther se vestiu de forma exemplar para encontrar o rei. Então, como que nós nos vestimos, sobretudo quem é consagrado a Nossa Senhora, para encontrar Jesus na missa? Como que está a nossa alma? Como está a nossa preparação? Ou seja, devemos ter Nossa Senhora como próxima de nós, como teve esse casal, que ela estava presente no casamento. E olha que bonito, por ela estar presente no casamento, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Ou seja, eles só foram chamados porque Nossa Senhora foi e levou eles. Porque aqui no início da vida pública de Jesus, ele não era conhecido. Ninguém sabia quem ele era. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda, ninguém sabia quem ele era. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O que representa vinho aqui? A alegria. Quando faltava vinho, faltava alegria para os casamentos que tinham para os judeus naquela época. E as festas demoravam dias. E na tua vida, talvez tenha acabado a alegria já faz tempo. Talvez você perdeu a alegria de ser pai, de ser mãe. Talvez você perdeu a alegria de ser filho na tua família, teus pais vivem brigando. Talvez você já perdeu a graça de ficar tempo na tua casa e você vive na igreja porque na tua casa não tem paz. Talvez você não consegue ver essa alegria na tua casa. Ou seja,
Quantos de nós podemos perder a alegria? E eu faço a pergunta para vocês: Nossa Senhora está na tua vida? Está no teu casamento? Porque se ela estiver no teu casamento e na minha vida de padre, quando me faltar a alegria de ser padre, ou de viver a minha vocação, eu quero que ela esteja sempre presente, porque ela vai olhar para Jesus e vai falar: eles não têm mais vinho, acabou a alegria, meu filho. Faz alguma coisa nessa família, traz a alegria de volta. Mas se nós não temos devoção à Nossa Senhora e ela não estiver presente, quem que vai olhar que acabou o vinho? Não foi Jesus que percebeu. Normalmente os homens percebem outras coisas quando falta em casa. Normalmente se o carro estiver quebrado, ele vai ver que está quebrado e vai levar no mecânico. Ou se faltou gasolina, não é? Ou se faltou um tênis da hora para sair. A mulher não, se faltou açúcar para fazer café, ela já vai falar para o marido: vai no mercado, meu filho, comprar que acabou a carne, só tem ovo. Não é assim? Acabou a mistura, homem, vai comprar. Homem, sua roupa está amassada, vai passar essa roupa. Você fala: não, mas está ótimo. Acontece isso na sua casa? Parece que o homem saiu da garrafa de 2 litros, parece que saiu do Dolly ali, saiu da garrafa de Dolly e saiu para trabalhar, e a mulher fala: passa essa roupa. A mulher percebe os detalhes, o homem não. Nossa Senhora percebeu que acabou o vinho, e ela percebeu que na tua família está faltando alegria também. Mas se ela não estiver próxima da tua vida, e se você não convidou ela para o teu casamento, eu convidei ela para o meu. Antes da minha mãe deve estar assistindo aqui, ó. Antes da minha mãe saber, eu nem sabia a data que eu ia ordenar diácono e padre. Eu escolhi meu lema dia 7 de dezembro de 2023. Eu fui ordenado diácono dia 14 de dezembro de 2024. Então, bem antes de eu saber que eu ia ser ordenado diácono, eu escolhi esse lema: fazei tudo o que ele vos disser. Eu falei: vai acontecer um casamento na minha vida, eu vou me casar com a igreja. E eu quero que a primeira convidada seja Nossa Senhora. E vai ser desse evangelho aqui. Porque no casamento, ela olha para os servos, aqueles que estavam servindo. Vamos continuar aqui para não perder o evangelho. Ela fala para Jesus isso: eles não têm mais vinho. E o que Jesus responde para ela? Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Alguns aqui vão falar: nossa, alguns irmãos evangélicos, nossa, olha como ele fala com a mãe dele: mulher, nos chamou de mãe. Sabe por quê? Você sabe por que chamou ela de mulher? Levanta a mão quem sabe. Alguns aqui, ó. Quase ninguém sabe, né? É bom as catequeses, por isso, né? A gente vai aprendendo. Quer que eu fale o porquê? Sim ou não? Povo curioso, né? Por que ela é mulher e não ele chama de mãe? Quando acontece um casamento na nossa vida de padre, ou na tua vida mesmo, você deixou pai e mãe e se uniu à tua esposa, né? Ou teu marido, e são uma só carne, não é assim? Quando que o padre deixa o pai e a mãe e entra no seminário, acontece um casamento. Aconteceu com a igreja, eu me casei com a igreja, ela é minha esposa. O casamento de Cristo, de certa forma, também acontece aqui. Porque ele deixou o pai aonde? Na encarnação, não foi? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, ele estava no meio de nós, na encarnação. E quando que ele deixa a mãe dele? No casamento. Porque no casamento, quando ele faz o primeiro milagre, aí começa a missão dele. Aí todo mundo viu que ele é o Filho de Deus, aí viu que ele fez milagre, e todo mundo começou a seguir ele, e aí ele começou a não morar mais com a mãe, mas ficar no mundo, levando a palavra de Deus para as pessoas, a boa nova, o evangelho. Ou seja, ali ele perdeu a mãe dele. Não é mais minha mãe. Ali é nossa mãe. Ali ele entregou a mãe dele pela primeira vez, depois entregou na cruz a João. Mas aqui, na verdade, quem entregou ele no casamento a nós foi ela. Porque quando ela fala, eles não têm mais vinho, e começa a missão de Jesus, aqui ele é entregue a nós pela mãe dele. Porque por ele ficava mais uns 2, 3 anos fazendo missão e depois ele ia. Mas não, a mãe dele falou: eles não têm mais vinho. E ali, Jesus obedeceu a mãe dele, porque não era chegada a hora. Não é chegada a hora do quê? De ser entregue. Toda vez que Jesus fala que chegou a hora, é quando ele falou, quando Judas trai ele com beijo, ele fala: agora chegou a hora do Filho do Homem ser entregue, para perdoar os pecados, para salvar a humanidade. Mas ali não era a hora ainda. Mas a mãe dele falou: não, meu filho, agora chegou a hora. Eu te perdi no tempo por 3 dias. Ali não era chegada a minha hora, eu não estava preparado para te perder, com 12 anos. Mas eu entendi que você não era meu. Eu entendi que você veio para isso. Então, nesse casamento, assim como esse casal está deixando pai e mãe,
E você vai se casar com a igreja também? E a igreja é a esposa de Cristo, sabiam disso? Isso alguns já sabiam. Então, ali ele se casa com a esposa dele. Quem são as testemunhas de Jesus nesse casamento? Os 12. Os 12 são os padrinhos de casamento dele, com a igreja. Ali acontece um outro casamento, entre Cristo e a igreja. E ele é entregue a nós. E quem que entregou ele a nós? A sua mãe. A sua mãe entrega a nós. E quando ele fala mulher, é por isso. Agora ele não é só mais o filho de Maria, mas Nossa Senhora é a nossa mãe, né, bebê? Vem cá. Será que ela vem? A mãe dessa menina entregou ela para mim, ó. Deixou ela vir aqui. Então, deixar vir as minhas criancinhas, né? Jesus não falou isso? Vai ficar com o padre aqui? Vai, né? Quem cala consente. Cadê a mãe dela que levanta a mão? O pai, a avó? Tá aí? Não, deixa mais um pouquinho aqui. Ela quis vir, minha filha, agora deixa. Ela vai chorar? Não, pode vir, vem. Leva. Ela tá chorando. Não, ela meio só um choro, ela viu você? Imagina, obrigada. Depois ela quis voltar, você viu o olhar dela de querer voltar? Ou seja, até perdi o raciocínio aqui. No casamento, quando Nossa Senhora entrega o filho dela e chama de mulher, é porque ela é a nova Eva. A primeira mulher fez o homem cair, não foi? E o fruto que ela ofereceu para o homem foi o fruto de perdição. Que fruto que Nossa Senhora veio nos oferecer? Um fruto de salvação. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Ela trouxe Cristo para nos salvar. Ou seja, essa mulher é a nova Eva, é a nova mulher, a mulher que veio levantar a humanidade, que veio trazer Jesus para nós. E por isso Jesus chama ela de mulher. Ela não é qualquer mulher. E a mãe dele é entregue por ele com essa palavra: mulher, não chegou a minha hora. Então ela entrega a ele. Não é porque ele não amava a mãe dele. É porque ali ele fala: agora você é a mulher, a nova Eva. E agora eles te terão como mãe. Então ali ele perdeu a mãe dele. Ali começa a missão dele. Entenderam agora? E aí sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Ao ter Nossa Senhora na nossa vida, ela vai olhar para Jesus e vai falar: eles não têm mais alegria, eles não têm mais vinho. Jesus pode até falar: não, mas não chegou a minha hora. Mas um dos mandamentos é honrar pai e mãe, não é? Será que Jesus ia desobedecer a mãe dele? Não. E por isso que ele obedeceu. Mas Nossa Senhora não pediu para fazer a vontade dela. Ela olhou para os servos, quem estava servindo o casamento, e falou para os meninos: ei, fazei tudo o que meu filho disser, não o que eu disser. Ou seja, a devoção Nossa Senhora nos faz amar mais a Deus. E das 7 palavras que Nossa Senhora fala na Bíblia, essa foi a última, ela não falou mais nada. A última vez que ela fala na Bíblia foi essa. E olha as palavras mais lindas que ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E não falou mais nada. Ou seja, ela nos levou a fazer a vontade do filho dela. Então a devoção mariana é sempre essa: fazer amar mais a Deus. E quem é esses servos que estão no casamento? Quando eu fui ordenado diácono, quando eu escolhi o lema, o diácono quer dizer diaconia, aqueles que servem a igreja. Ou seja, eu falei, no casamento eu ainda não sou padre, eu não vou transformar o vinho no sangue de Cristo, mas eu posso pegar água. Então o diácono pega as galhetas com vinho e com a água e traz para o padre consagrar. Eu não podia fazer milagre nenhum ainda, mas eu podia pegar água e vinho. E é esse o diácono. Você hoje veio para essa missa, você pode transformar o vinho no sangue de Cristo? Você não pode transformar o vinho no sangue de Cristo, mas você pode trazer água, não pode? O que é essa água? Fazer aquilo que é possível, trazer as tuas orações, trazer as tuas intenções. Isso você pode fazer. Quando você vem na missa, você vem trazer as tuas intenções. É a água, é a natureza humana, o que é natural você pode trazer. O que é sobrenatural, Deus vai fazer. Então o milagre quem faz é Ele. Mas se você não apresentar, como é que vai fazer milagre? Será que no teu casamento aí, na tua vida, você quer filho também, tem a tua família? Será que quando acabou a paz na tua casa, a felicidade, a alegria, será que quando Jesus falar para você assim: Nossa Senhora, fazem tudo que Ele vos disser, e Jesus falar para você: meu filho e minha filha, vai pegar água, vai? Será que vocês estão indo pegar essa água?
Imagina nesse casamento, o que acabou lá? Foi água ou foi vinho? Vinho ou água? Vinho. E por que eles foram pegar água? Imagina na cabeça deles, eles não sabiam quem era Jesus. Ele não tinha feito milagre nenhum ainda. Imagina, talvez na tua vida não aconteceu nenhum milagre ainda, você não percebeu. Aí você falou, o padre está falando para trazer as minhas intenções. Eu já perdi a minha fé, eu não acredito que tem jeito, a minha vida. A minha situação, eu acho que não tem mais jeito. Você precisa ter pelo menos um pouquinho de fé. Porque esses homens que estavam no casamento tiveram. Imagina na cabeça deles falar, o que esse homem está pedindo? Porque eles não fez milagre nenhum, foi a primeira vez. E eles foram lá, vão lá pegar água. 100 litros de água, muita água, um negócio desse tamanho de água. Eles foram pegar, porque eles tiveram fé. Eles acreditaram. E ao pegar água, e acreditar que ia acontecer, a história continua. E na tua vida também, Deus te pede isso. Meu filho e minha filha, confia em mim. Traz a água. Vem na missa trazer o que você tem que trazer. Faz o que é possível, deixa que eu faço o impossível. Deixa que eu faço. Eu faço o impossível. Faz o que é possível. E eles fizeram. Tinha 6 talhas de pedras colocadas para purificação. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre-sala, e eles levaram. Eles levaram para o homem experimentar o mestre-sala. O mestre-sala experimentou aquela água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Ou seja, quem pegou a água sabia que era água. Mas o homem, o mestre-sala que experimentou, não sabia. E ao beber aquele vinho, que já não era mais água, eu fico imaginando aqueles homens que estavam servindo o desespero de falar, meu Deus, ele vai beber água. Mas eles acreditaram em fazer o que Jesus pediu. Imagina a alegria deles, depois que aquele homem experimentou, e falou, muitas vezes serve o vinho menos bom. E depois está todo mundo embriagado, serve o vinho melhor. Você trouxe o vinho melhor. Imagina o espanto daqueles homens, mas que vinho, eu peguei água para ele. Eu acho que ele bebeu tanto, que ele está achando que a água virou vinho mesmo. Vai ver que eles pensaram isso. Talvez nessa missa hoje você está pensando nisso. Não tem jeito, a minha vida não tem mais o que mudar, já era. Eu não consigo fazer nada na minha situação. E o que o padre falou, você realmente não pode fazer nada. Mas se você trazer água, deixa que o resto Jesus faz. Mas quem precisa estar no teu casamento? Ela. Quando eu chamei ela para estar no meu casamento, quando estava difícil meus estudos no seminário, quando eu achei que não ia dar, quando tudo estava muito difícil, ela intercedeu por mim e falou para o filho dela, ele não tem mais vinho. E Jesus fez o que tinha que fazer na minha vida e hoje eu sou padre. Muito por intercessão dela. Então, se antes minha devoção por ela era isso aqui, agora está assim, ó, eu quero que fique assim, ó, bem grande, porque eu amo muito essa mulher. Aqui é a imagem dela, mas ela está no meu coração. Então, será que a nossa devoção por ela acontece? Será que na tua vida hoje, você está trazendo essa água para transformar em vinho? Naquilo que parece impossível? Porque ao beber daquele vinho, o mestre-sala elogiou o noivo e falou, você guardou o melhor até agora. Você guardou o melhor até agora. E este foi o início dos sinais de Jesus, que ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Depois que eles viram isso, eles falaram, realmente, ele é o Messias. No final dessa missa, se você tiver a fé que esses homens tiveram de pegar água, mesmo que foi pesado para arrastar aqueles 100 litros de água, talvez está pesado para você também a cruz que você está carregando. Também estava para mim quando eu estava no seminário. E vai continuar tendo peso como padre, eu continuo carregando cruz. Mas toda vez que minha cruz está pesada, toda vez que eu acho que o meu vinho está acabando, Nossa Senhora olha para Jesus e fala, está acabando, meu filho. Olha para esse padre, está acabando. E ela quer olhar para você também. E falar que ela já está falando para o filho dela, que esse vinho já estava só um pouquinho assim. Mas se você tiver ela como mãe, e pedir para que ela esteja na tua vida, ela vai falar para Jesus que acabou o vinho. E você tem que levar sua água, que é a tua presença na missa, a tua oferta na missa, para que a tua vida se transforme, da tua família, e que essa água se transforme no vinho. E sabe qual que é o melhor vinho?
que deixa de ser vinho. Aqui deixou de ser água para virar vinho. Aqui na missa, deixa de ser vinho para ser sangue de Cristo. E esse é a melhor parte da missa. É o melhor vinho, que não é mais vinho. É o sangue de Cristo que é alimentar a nossa alma. E a melhor parte da missa sempre fica para o final. Mas se eu não entender a missa no começo, no meio e no fim, quando chegar no fim, eu estou no modo avião, desligado, sem entender nada. E se você entendeu a missa do começo, agora no meio, quando chegar na comunhão, você vai entender esse fim. Que Jesus quer alimentar a tua alma, quer te fazer se sentir amado de verdade, e quer transformar a tua vida, da tua família. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.